Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula aqui no meu canal, aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha, do computador, da Smart TV, do celular, aonde quer que você esteja assistindo aqui essa aula, tá bom? Então seja muito bem-vindo aí mais uma vez. Galera, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muitíssimo pouco falado, né? Não sei se ficou certo isso, muitíssimo pouco falado. Mas assim, de uma forma geral, difícil de você encontrar essa informação, tá? Aqui na internet, ou até em bibliografias, às vezes você encontra, mas tem uma dificuldade de entender. E nessa aula de hoje você vai aprender de uma forma brutalmente didática, tá? Então a gente consegue entender muito bem a questão de ideogramas de cheia, né? Vazão de pico, são termos que são mais populares, vamos colocar assim. Talvez você não saiba ainda desenvolver um ideograma, não saiba calcular uma vazão, mas são termos que são mais costumeiramente abordados nessa área, né? Uma coisa é saber o que é, outra coisa é saber como fazer aquilo, né? Então, eu posso saber o que é uma vazão, né, de cheia, uma vazão de pico, mas como calcular essa vazão? É outros 500, né? Eu posso saber o que é um hidrograma, né, que é a variação da vazão em função do tempo, mas como calcular um hidrograma, né? E aí começam algumas dificuldades, né? Por exemplo, no hidrograma de cheia, imagine que eu vou desenvolver um projeto de drenagem, né? Antes de sair calculando velocidade, nível d'água, né, na parte hidráulica, eu preciso, né, passar pela hidrologia. E na hidrologia eu preciso determinar ali, muitas vezes, uma vazão de pico, preciso determinar um hidrograma de cheia, né? E nesse processo, às vezes, a gente acaba se perdendo. Qual a sequência que deve ser realizada a isso, né? E uma etapa específica dessa sequência é muito importante, que é o estudo da chuva, tá? Olha só, imagine que numa região, né, a gente está vendo agora no sul do país, que teve lá alguns dias, né, com muitas chuvas, os níveis d'água dos rios subiram todos, alagaram lá parcialmente as cidades, né? Então, assim, um desastre, né? Um desastre que a gente, infelizmente, vê acontecendo aí ano após ano, né? Vai mudando ali a posição, né? No começo desse ano a gente sofreu bastante também com chuva, né? Alagamento, ano passado também, norte de Minas, Recife. Então, é um negócio que é crônico no país, tá? Mas quando a gente pensa em chuva, olha só, a gente tem uma variação dessa chuva, né? Pode estar chovendo mais forte, pode estar chovendo mais fraco, pode estar diminuindo a chuva, pode estar dando um pico. Então, há uma dinâmica, né? E como que a gente vai, então, trabalhar com essa chuva dinâmica no nosso projeto? Isso que a gente vai ver na aula de hoje. Como trabalhar com uma chuva de projeto distribuída em função do tempo, né? Então, é como se fosse o seguinte: começou a chover, não tem como, né, a gente imaginar que alguém apertou um botão on e caiu um pé d'água de chuva, e aí alguém apertou o botão off e parou de chover do nada. Não. Há uma dinâmica. A chuva começa, vai ganhando corpo, intensidade, chega no pico, depois ela vai diminuindo, né, pode cessar. Então, há uma dinâmica. Como construir essa dinâmica de uma chuva de projeto? Tá? Essa é uma dúvida que a gente vai responder nessa aula, tá? E o porquê fazer isso? Né? Por que eu tenho que fazer isso? Porque se você for construir um hidrograma de projeto, tá? Para qualquer projeto de drenagem, de reservatório, detenção, amortecimento, é fundamental você determinar o hidrograma de projeto. E para determinar o hidrograma de projeto, você vai ter que passar por essa etapa. Tá? Por isso que eu falei, ela é muito pouco abordada, né? Então fala-se muito no hidrograma, mas para chegar lá a gente tem que construir, né, várias etapas. E uma etapa fundamental é de trabalhar com uma chuva de projeto distribuída em função do tempo, que ela vai ser o input, o dado de entrada para a gente lá na frente ter o hidrograma de projeto, tá? Perceba que os métodos chuva-vazão, SCS, por exemplo, né? Ele é um método, como o nome diz, chuva-vazão. A gente entra com uma chuva e ele transforma essa chuva em vazão. Se a gente entra com uma chuva, que chuva que a gente entra? Né? Como que vai ser essa chuva? Quais vão ser as intensidades? Né? Justamente isso que a gente vai ver nessa aula, tá? Como determinar uma chuva de projeto distribuída no tempo para ficar redondinho para você depois seguir com o passo a passo aí do cálculo de hidrograma, tá? Então, isso que a gente vai focar nessa aula, ok?
Pessoal, eu queria me apresentar aqui para vocês. Sei que tem muita gente que já me acompanha, tem gente que está chegando hoje, tá? Muito prazer, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Trabalho no mercado já há 13 anos, quase fazendo 14 anos, sempre nessa área de hidráulica, drenagem, hidrologia, recursos hídricos, tudo que tem a ver com água. E eu atuo numa multinacional italiana já há mais de 10 anos, tá certo? Então, muito prazer aí. Sou casado, tenho 33 anos, sou pai do Levi, sou pai do Davi, sou pai do Isaac, tá? Então, me apresentando aí para vocês, ok? Esse trabalho que a gente faz aqui na internet, essa aula, outras tantas aulas, a gente foca muito em fazer com que você que está do outro lado aí domine a drenagem e consiga atuar no mercado. E atuar no mercado é resolver problemas, propor soluções, atuar com excelência, faturar nesse mercado, trazer renda para dentro da sua casa, né? Desenvolver sua carreira nesse mercado. Isso que a gente foca aqui, tá? Então, te dá todo o conhecimento necessário para você avançar nessa área, dominar nessa área e atuar nessa área, porque carece de muitos profissionais, só que do outro lado a gente tem uma abundância de problemas, desafios e oportunidades, ok? Um ponto muito importante, pessoal, que a gente já tem feito aí há 2 anos, é justamente essa divulgação. Então, a gente está fazendo essa aula, tem diversas aulas no meu canal, tem material aí pedagógico espalhado pela internet, meu, né? Tem o nosso site, o nosso blog, que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês também. Tem a nossa plataforma, que eu vou mostrar rapidamente. Tem planilhas, tem artigos, uma porrada de coisa. Tudo isso vem de encontro com esse objetivo, fazer com que você domine a drenagem e atue nessa área, faturando aí acima de 10, 20, 30 mil, como diversos alunos estão fazendo hoje dentro da área de drenagem, né? Propondo soluções assertivas, atuando com excelência e faturando nessa área, ok? Para a gente seguir aqui então, pessoal, eu queria deixar um recadinho aqui, um pedido para vocês, tá? Se você gosta dessa área de drenagem, se você atua nessa área ou deseja atuar, ou está percebendo que é um mercado que realmente carece de profissionais, você quer adentrar nesse mercado, deixe o seu like nesse vídeo, porque eu não sei se você sabe, mas o YouTube apresenta o vídeo para outras pessoas, né, quando ele entende que esse vídeo é relevante. E para ele entender que esse vídeo é relevante, ele precisa enxergar interações. Então, quanto mais curtidas, mais o YouTube fala, olha, esse vídeo é relevante, vou apresentar para outros engenheiros, outros profissionais, outros estudantes, tá? Então, deixa o seu like aí e ajude também a propagar essas informações, esses conteúdos para outros profissionais da área, tá? Se você já conhece aí um grupo de pessoas, tem um grupo no WhatsApp, um grupo de alunos da graduação, da pós, do trabalho, já clica em compartilhar e manda direto para o seu colega, né? Manda direto para esse grupo aí, para que as pessoas também tenham acesso a essa informação. E, por fim, pessoal, não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá? Clica aqui no botãozinho de se inscrever e garanta sua vaga gratuita nesse canal. Tá? Às vezes você assiste um vídeo aqui e aí depois some o canal, você perde um monte de conteúdo. A gente está postando vídeos diários aqui no canal, tá? Então, várias dicas, vários conteúdos para te aproximar desse objetivo aí de dominar a drenagem e atuar nesse mercado, ok? Quem quiser se aprofundar dentro dessa área, né, além dessa aula aqui em específico, eu tenho aqui alguns convites para fazer aqui para vocês, tá? Vou até mostrar aqui rapidamente, ó. Primeiro convite é o seguinte, nós temos um site, né, com um blog dentro desse site, com artigos gratuitos, tá? Então, você pode visitar lá o nosso site, se chama sobreasaguas.com, vai estar na descrição desse vídeo. E aí nós temos aqui um blog, ó, todos os artigos. Você clica aqui, você acessa diversos artigos aqui, ó, tá? Falando de várias áreas importantes aí para drenagem, tá? Então, método chuva-vazão vento-show, chuva média, determinação de vazão mínima Q710 para outorga, equação de perda de solo, amortecimento de cheias, né? Então, vários artigos aqui, ó, você pode até passar nas páginas para ver os outros artigos, onde você consegue aqui visualizar de forma aprofundada, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui um exemplo de outorga de água, né, Q710. Então, dentro desse artigo, ele é muito completo, tá? Todos os artigos aqui são muito completos. Então, tem uma contextualização, né? Tem aqui as normativas, né? A gente tem o que é a Q710, todo o processo que deve ser feito para você calcular a Q710, por que calcular a Q710, o passo a passo bem discretizado, bem detalhado, onde você faz o download de dados,
como você trata esses dados, né? Como que você insere esses dados no Excel, como você calcula aqui a média móvel de 7 dias, né? Como que você determina aqui as menores vazões médias anuais, como que você vai fazendo todo o processo, basicamente, para você calcular aqui o seu Q710 e a sua vazão mínima. Baseada nessa vazão mínima, né, que nós temos ali a vazão que pode ser outorgada, tá? Então tem as referências bibliográficas, tá? Então é bem completo, tá, pessoal? Bem completo mesmo. E aqui nós temos também uma aula também explicando como fazer todo esse processo, tá? Então esse é um dos artigos que nós temos aqui disponíveis no nosso site para você fazer o download, para você salvar na sua biblioteca pessoal, para você estudar aqui online, tá? Então sintam-se à vontade aqui dentro do nosso blog, tá? Dentro do nosso blog aqui nós temos então esses conteúdos gratuitos e nós temos também a nossa plataforma de capacitação, que é essa plataforma chamada Sobre as Águas. Aqui dentro nós temos aqui treinamentos de extensão universitária como hidrologia, modelagem OpenFON, drenagem urbana, macrodrenagem, REC HMS, ArcGIS, QGIS, REC-RAS, Civil 3D para drenagem rodoviária, além de uma porrada de planilhas, 80 planilhas prontas para vocês utilizarem, biblioteca compartilhada com os alunos, tá? Então, essa é a nossa plataforma de capacitação sobre as águas, onde nós mostramos aqui uma caminhada, né? Uma caminhada de capacitação para você que quer se aprofundar nessa área, tá? Nós vamos abrir uma próxima turma para essa plataforma sobre as águas no dia 9 do 10, tá? No dia 9 no 10. E a gente vai abrir essa turma no final, né, do nosso mini curso de drenagem urbana. Então, a gente vai ter um mini curso gratuito de drenagem urbana nos dias aqui 2 do 10, 4 do 10, 6 do 10 e 9 do 10, sempre ao vivo e às 8 horas da noite. Tá? Então, esse link também para você participar desse mini curso vai estar na descrição. Então, deixa o seu nome, e-mail e telefone para a gente entrar em contato com você, mandar os materiais pedagógicos e nos prepararmos aí para o nosso mini curso de 8 horas com certificado gratuito e ao vivo, que vai começar aí no dia 2 do 10. E você vai aprender a dimensionar boca coletora, sarjeta, rede de drenagem, alocar os dispositivos no projeto, detalhar esses dispositivos, modelagem hidrológica, hidrodinâmica no software Swim e por aí vai, tá? Então, participe aí do nosso mini curso de drenagem urbana também. Outro recado para vocês, pessoal, é o seguinte: teremos a primeira imersão presencial, né, de drenagem, tá? Da plataforma Sobre as Águas, né? Então vai ser a imersão Sobre as Águas Experience, que vai ser presencial, tá? Em São Paulo, tá? Que tem um endereço aqui, ó, Avenida Ordem e Progresso, perto da Marginal Tietê, no Hotel Panambi, ok? Vai ser das 8 da manhã às 18 horas. Então nós teremos aí palestras, né? Do José Augusto, aqui, gerente do DAE. Nós teremos palestra do Carlos Zufo, da Unicamp, do Daniel Dourado, coordenador de recursos hídricos da Vale, do Marcos Jabor, especialista aí na parte de drenagem rodoviária e muito mais, tá, pessoal? Então vai estar o link aqui na descrição também. Fica esse convite aí que vai ser nossa primeira imersão sobre as águas Experience, tá? Um dia inteiro aqui aprendendo sobre drenagem e afiando o machado aí para o próximo ano de 2024, para a gente atuar com excelência nesse mercado, tá? Então, fica o convite para você. E o último convite, pessoal, é para a nossa pós-graduação, que também vai começar em janeiro do ano que vem. O evento ao vivo vai ser em dezembro e a pós começa, então, em janeiro. Vai ser uma pós-graduação voltada só para drenagem aplicada na infraestrutura. Então, a gente já montou nosso time de professores, um time de elite, as maiores referências do Brasil de drenagem, que vão estar ali passando as disciplinas da nossa pós-graduação, que vai ter 360 horas, uma baita carga horária para elevar o seu nível técnico, te tornar um especialista na área de drenagem e você conseguir voar aí novos voos dentro dessa área que é tão carente no país, tá? Então aqui também tem uma pré-inscrição para você receber maiores informações da nossa pós-graduação. Beleza? Então, pessoal, recados dados aqui para vocês. Vamos iniciar aqui com a parte técnica da aula de hoje, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu tenho aqui no meu Excel, né, nessa parte inicial, os nossos dados de entrada para o nosso estudo. Então, olha só, eu tenho lá o nosso Talveg, eu tenho aqui a nossa declividade,
eu tenho o nosso desnível, né? Então, recapitulando esses pontos, eu tenho a nossa área de contribuição. Todas essas informações aqui, a gente viu que a gente consegue, né, obter através do software REC-HMS, por exemplo, né? Nós conseguimos também através do QGIS, do ArcGIS, do Civil 3D, até o AutoCAD, né? Então, são informações aqui básicas que a gente consegue obter para desenvolver o nosso estudo aqui da nossa chuva, tá? Bom, fora isso, a gente tem também nosso TR de 100 anos, então, seguindo aqui a DPO 11 do DAE, e nós temos o nosso CN, né, o nosso Curve Number, nós estamos seguindo aqui a referência do SCS, né, então, avaliando o tipo de solo, umidade de solo e uso e ocupação desse solo, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui então, pessoal? Nós vamos calcular a nossa chuva de projeto distribuída ali no tempo, tá? E essa chuva de projeto, ela é base para desenvolver o modelo hidrológico no software REC-HMS, por exemplo, tá? Então, no software REC-HMS, nós não temos lá um modelo pré-pronto, já definido, para a gente fazer uma edição somente. Não. A gente precisa, então, construir essa chuva de projeto. E quando eu falo chuva de projeto, vai ser justamente a nossa chuva crítica de projeto, variando em função do tempo. Como é que essa chuva vai se comportar aqui na nossa avaliação? Né? Uma chuva menor vai aumentando, depois diminui. Então, essa informação que a gente vai construir aqui para depois, né, lá na frente, abastecer o software REC-HMS, tá? Primeiro passo, então, pessoal, é o seguinte: calcular a infiltração potencial máxima, tá? O nome está bem claro, né? Infiltração potencial máxima, mas do quê? Do solo, tá? Do solo em questão. Isso daqui é uma referência também do SCS, que nós estamos utilizando esse método, tá? E como que a gente calcula essa infiltração potencial máxima do solo? Que é representado pela letra S, e a unidade de saída é em milímetros, ok? Como que a gente calcula isso daqui? Bom, vamos lá. Para a gente calcular isso daqui, pessoal, a gente precisa aplicar essa equação aqui, ó, tá? Então, a equação é 25,4 vezes 1.000 dividido pelo CN adotado, que nesse caso aqui é 70, ok? Menos 10. Tá? Então, essa daqui é a equação. 25,4 vezes 1.000 dividido por CN menos 10. Ok? Fazendo essa contaiada aqui, a gente chega, e substituindo o CN aqui por 70, né? A gente chega numa infiltração potencial máxima de 108,8,9 milímetros. Ok? Essa é a infiltração potencial máxima do solo. Perfeito? Então, nada mais é do que aplicar uma equação já pré-pronta, vamos colocar assim, pelo método SCS, né? Então, a gente só tem que substituir o CN e obter o nosso valor aqui, tá? Passo número 2, pessoal, sendo bem pragmático, vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. Passo número 2, calcular a abstração inicial, ok? A abstração inicial, pessoal, é o seguinte, tá? Só recapitulando esse ponto com vocês, né? Então, choveu na bacia, né? Parte dessa chuva que foi precipitado sobre a bacia, ela já evaporou na queda, ok? Parte dessa chuva, ela foi interceptada pelas folhagens, choveu numa área de floresta, caiu na folhinha lá, não caiu no solo direto, foi interceptado. Parte dessa água caiu num ponto baixo da bacia que não tem escape, como se fosse um buraco ali, um ponto baixo que não tem escoamento. Né? Então, parte dessa chuva que foi precipitada não vai gerar o escoamento superficial logo de cara, tá? Então, parte evaporou na queda, parte caiu em ponto baixo, parte foi interceptada. Então, o que acontece? A abstração inicial é justamente essa perda inicial que nós temos da chuva, tá? Que não virou escoamento superficial, ok? Justamente essas parcelas que evaporou, caiu em ponto baixo, etc, etc. Então, isso acontece naturalmente nas nossas bacias, a abstração inicial, tá?
Então, parte da chuva sim vai evaporar, parte da chuva sim vai cair em ponto baixo, etc. Então, assim, essa é uma representação de algo que já existe na natureza naturalmente, tá? Então, não tem como imaginar que ao longo de uma bacia hidrográfica não vão ter ali pontos baixos que não vai dar escoamento, né? A chuva pode evaporar naquela. Então, essa é uma representação de algo que é real, ok? Algo que é real, que o método tenta trazer para a gente aqui uma parametrização desse processo que é real, tá? Então, parte dessa chuva, sim, vai fazer parte dessa perda inicial, dessa abstração inicial. E como que é calculado essa abstração inicial? Vai ser 0,2 vezes S, tá? 0,2 vezes S. O que é isso? 20% da infiltração potencial máxima, ok? 20% da infiltração potencial máxima. Então, se eu já calculei a infiltração potencial máxima aqui no ponto 1, bom, aí fica fácil calcular a abstração inicial. Por quê? A abstração inicial vai ser 20% desse valor do S, que já foi calculado ali no passo 1. Tá? Então, simples assim. Ok? Simples assim. Bom, feito isso, pessoal, calculado aqui o nossa abstração inicial, o que a gente vai fazer agora? Vamos para o passo número 3, que é calcular o nosso tempo de concentração. O que é o tempo de concentração? É o tempo que demora para que toda a nossa bacia hidrográfica contribua para o nosso exutório, para o nosso ponto de estudo. Ok? Esse é o tempo de concentração. Ok? Como que a gente calcula esse tempo de concentração? Aí existem N maneiras, tá? Ou seja, N equações, dezenas e dezenas de equações, ok? Existe um trabalho do Silveira, que eu sempre comento, né? Que é um trabalho que fez uma avaliação dessas equações, da qualidade dessas equações e dos resultados que essas equações entregam, tá? Comparado com dados medidos em campo, tá? Então, ali a gente consegue ter uma percepção um pouco melhor das equações melhores para a área rural, das equações melhores para a área urbana, tá? Mas um ponto muito importante, né, pessoal? Avaliar a faixa de validação de cada equação. E o que eu quero dizer com faixa de validação? Imagine o seguinte: cidadão lá norte-americano, tá? Começou a coletar dados de bacias, de chuvas, de tempo de concentração medidos, né? Então, começou a coletar uma base de dados de algumas bacias lá norte-americanas, ok? Com essa base de dados, ele desenvolveu um método, tá? Desenvolveu um método, e esse método, né, a entrega desse método, basicamente é uma equação de tempo de concentração. Então, ele observou os dados, estudou os dados, desenvolveu o método dele e apresentou, então, para a comunidade, né, uma equação de tempo de concentração, para estimar esse tempo de concentração baseado nos seus estudos e no seu método, ok? Beleza. Agora imagine o seguinte: esse cidadão ele estudou bacias com declividades elevadas, né? Bacias montanhosas, por exemplo, né? 10% de declividade, 5% de declividade, né? Então, bacias com declividade forte. Ele estudou bacias rurais, tá? Rurais. Estou imaginando esse cenário, tá, pessoal? Imagine aqui comigo. Estudou bacias rurais com alta declividade, né? Então, já temos 2 pontos aqui que caracterizam a faixa de validação, tá? Olha, ele estudou bacias que têm declividade de 2 a 10%, né, do tal VEC, e bacias 100% rurais, tá? Então, já são 2 características. Beleza, vamos fechar esse parênteses aqui. Agora, o meu estudo em questão, imagine que eu estou desenvolvendo um projeto lá para a Baixada Santista, tá? O meu estudo em questão, a minha bacia, ela é muito plana, tá? Muito plana, próximo do mar, muito plano, né? Então, minha declividade é 0,1%, né? A minha bacia, ela é 80% urbanizada, tá? Então, olha só, o meu caso em questão, né? Eu tenho declividade baixa e eu tenho bacia urbanizada. A equação aqui que eu, né,
simulei aqui para vocês a construção de uma equação, né? Ela foi desenvolvida para alta declividade e bacia rural. Se eu pegar essa equação aqui, pessoal, e aplicar para o meu caso da Baixada Santista, você acha que vai dar um bom resultado? A resposta é que não. Por que não vai dar um bom resultado? Porque esse método foi estruturado, desenvolvido para uma faixa de validação muito distinta, né? A qual eu estou trabalhando no meu estudo atual, ok? Ele foi desenvolvido para altas declividades e área rural. O meu caso em questão é baixa declividade e área urbana, predominantemente urbana. Então, essa é uma equação, por exemplo, que não serviria muito bem para o meu caso. Poderia dar um tempo de concentração muito diferente do real, tá? Então, o tempo de concentração dá muito pano para manga, tá, pessoal? Dá para fazer uma aula aqui de 5 horas falando só de tempo de concentração. Todas as equações, a qualidade, mas o principal, pessoal, é avaliar a faixa de validação, né? Ah, o método de Kirchhoff, como que ele foi desenvolvido? Onda cinemática, como foi desenvolvido? Dodge, como foi desenvolvido? Né? Então, assim, avaliar essa faixa de validação para a gente saber se a equação que a gente está utilizando aqui, ela é condizente com o nosso caso real, tá? E para isso, o trabalho do Silveira, você colocar aí no Google tempo de concentração Silveira, você já vai achar, tá? Um trabalho ali do sul do país, que tem já uma relação grande ali, não, obviamente não cobre todas as equações, mas uma relação grande de equações e uma análise ali dessas equações, tá? Então, vamos calcular então o tempo de concentração e nesse caso nós estamos trabalhando com a equação de Kirchhoff, tá? Equação de Kirchhoff. Como que nós calculamos então o tempo de concentração com a equação de Kirchhoff? A gente aplicando aqui a equação, ela depende do L, que é o comprimento do tal VEG, e ela depende do meu delta H, que é o desnível do meu tal VEG, tá? Uma pegadinha aqui é que o comprimento tem que estar em quilômetros e o ΔH tem que estar em metros para o resultado da equação sair em minutos. Ok? Então, comprimento aqui em quilômetros, o L aqui em quilômetros, o ΔH em metros, o desnível, para que o tempo de concentração aqui na equação saia em minutos. Ok? Perfeito. Então, se eu tenho o meu L, que está aqui em cima, ó, tenho o meu L em quilômetros e tenho o desnível aqui, né, em metros, eu posso aplicar direto nessa equação, né, nessa célula aqui, e eu tenho o resultado de 237 minutos de tempo de concentração, tá? Isso daqui daria próximo de 4 horas de tempo de concentração, ok? Então, aqui eu calculei o meu tempo de concentração, recapitulando, que é o tempo que demora para toda a bacia hidrográfica contribuir com o exutório, com vazão, com escoamento superficial, né, com o exutório, certo? Bom, então, terceira etapa vencida, né, calculamos o tempo de concentração. Quarta etapa, pessoal, calcular o lag time, tá? O que é o lag time? Vai ser aqui a diferença de tempo que eu tenho aqui da parte central aqui do pico da minha chuva até o pico aqui da minha descarga, ou seja, da minha vazão do hidrograma, ok? Bom, mas como que a gente vai calcular isso daqui se eu não tenho ainda o meu hidrograma, né? E também não tenho nem ainda o pico aqui de chuva. Então, como é que... Bom, o SCS apresenta uma simplificação, tá, pessoal, para esse item do lag time, que é o seguinte. Esse lag time é aproximadamente 60% do tempo de concentração, ok? Então, esse lag time é aproximadamente 60% do tempo de concentração. Bom, 60% é uma constante, tempo de concentração já tem aqui em cima, né? Então, é fácil de calcular. Daria aqui o nosso TL, o nosso lag time, né? 142 minutos, ok? Então, esse tempo de atraso aqui entre o pico da chuva e o pico da vazão é de aproximadamente 142 minutos. Tá certo? Beleza, então. Próximo passo, pessoal. Olha só. Passo 5. Calcular a intensidade de chuva.
tá? Calcular a intensidade de chuva. Bom, para calcular essa intensidade aqui de chuva, a gente pode fazer de várias formas, tá? A gente pode fazer através de métodos estatísticos, ok? Então, utilizar lá log Pearson tipo 2, log normal, Gumbel, entre outros métodos. Se a gente tiver ali dados pluviométricos da região, né, para a gente fazer esse cálculo, né, de ajuste estatístico, tá? A gente pode utilizar um software que se chama GAN-IDF, né, também, tá? Onde a gente faz o download da série de dados, insere no GAN-IDF e ele cria a equação de chuva baseada nessa série de dados, tá? Só que tem região que a gente não tem essas informações, tem região que a gente tem equações de chuva, né? E também podemos fazer através da equação de chuva, né? Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos uma equação de chuva montada para a cidade de Valinhos, tá? Essa equação de chuva aqui a gente consegue visualizar através do software Pluvio, tá? Deixa eu ver se eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Pluvio. Aqui, ó. Esse aqui é um software, pessoal, que contém aqui algumas equações de chuva espalhadas pelo território brasileiro, tá? Qual que é a vantagem dele? A vantagem é que ele é muito simples de ser utilizado, muito prático de ser utilizado. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que as equações aqui elas são estáticas, né? Então, pode ser que o regime hidrológico da região esteja sofrendo algum tipo de alteração, seja por mudanças climáticas, microclima, macroclima, mas aqui, sem atualizações, não vai contemplar, né? Então, tem um lado positivo e o um lado negativo, né? Olhando aqui para os estados, né, buscando aqui o estado de São Paulo, a gente consegue buscar aqui embaixo a cidade, que é Valinhos, né, interior de São Paulo. Então, vamos pegar aqui, Vargem, Valinhos. Ó. Quando eu clico aqui em Valinhos, eu tenho alguns parâmetros aqui embaixo, tá? Tem alguns parâmetros aqui embaixo. Então, olha só. No Excel, eu já tenho a equação de chuva montada, e no Pluvio eu tenho os parâmetros aqui sendo apresentados, tá? Então, quais seriam os parâmetros? 1999,87, tá? Até para facilitar aqui, pessoal, fazer o seguinte, ó. Essa equação de chuva, deixa eu jogar ela para cá, ela tem o segundo shape aqui, o segundo formato. Tá? Então, vai ser K vezes TR elevado a A E vezes B elevado a C. Tá? Então, olha só. Esse é o shape, né, o formato aqui da nossa equação de chuva intensa. Tá? E se eu for observar, eu tenho lá, então, o K vezes o tempo de retorno elevado ao A, dividido pela duração da chuva, mais o B elevado a C. Então, imagine, uma equação sem números, olha que beleza. Né? Mas algumas informações a gente tem. Então, por exemplo, o K para a região de Valinhos é 1999,87. Por isso que aqui na equação o K já foi adotado esse valor. O TR é o tempo de retorno, né? Então, o nosso tempo de retorno aqui adotado, segundo DPO 11 daí, vai ser de 100 anos para a macrodrenagem, né? Então, 100 anos. Então, o nosso TR é 100. O TR está elevado a A. O valor de A é 0,151. Tudo isso daqui está dividido pela duração da chuva, que eu já vou explicar aqui para vocês, tá? Vamos deixar aqui em stand-by o T. Mais o B, que é esse valorzinho aqui do plúvio, 23,16, elevado a C, que é 0,856, tá? Então, nós já temos aqui quase todos os parâmetros dessa equação, que já está montada aqui do lado. O que falta, então? O nosso T, né, que é a duração da chuva. Ah, mas a duração da chuva não vai ser igual ao tempo de concentração? Então, pessoal, essa é uma dúvida muito recorrente, né?
Duração da chuva para a equação IDF, ela vai ser igual ou não ao tempo de concentração? Se a gente vai trabalhar com o método racional, tá? Método Ipaivu, métodos expeditos assim, sim, a duração da chuva vai ser igual à duração do tempo de concentração. Ponto. Ok? Como a gente está criando uma série temporal de chuva de projeto, né, distribuída em função do tempo e tudo mais, e vamos aplicar aqui o método SCS para hidrograma e tudo mais, a resposta é que nem sempre, né, nessa condição, usando o SCS, nem sempre a duração da chuva, esse T minúsculo aqui, vai ser igual ao tempo de concentração. Nem sempre isso vai ser verdade. Tá? Bom, e como que a gente vai descobrir, então, se nesse caso, né, vai ser igual ao tempo de concentração ou não, né? O ideal, pessoal, é testar várias durações, ok? E encontrar qual é a duração que gera a maior vazão de pico. Certo? Então, olha só. Se eu coloco uma duração aqui igual ao tempo de concentração e faço todo o cálculo e tal, chego na vazão, eu tenho uma vazão de pico. Ok? No cenário 1. O cenário 2 pode ser que eu coloque uma duração um pouco maior aqui na equação de chuva, faço todo o processo e chego lá no final com uma vazão de pico um pouco maior. Opa, então o cenário 2 é mais crítico. Então a duração 2 vai ser mais crítica do que a duração 1. Ah, mas eu testei uma terceira duração e deu uma vazão menor. Bom, então a duração 2 ela é a mais crítica, né? E a duração 2, às vezes, vai ser diferente do tempo de concentração, tá? Então, o ideal aqui, pessoal, utilizando o SCS hidrograma, é testar durações de chuva, tá? Posso começar testando uma duração muito próxima ao tempo de concentração? Sim, tá? Mas depois eu posso testar uma duração maior, né? Nunca menor, né, que o tempo de concentração, né? Não faz sentido. Mas maior que o tempo de concentração, sim. Então posso testar uma duração uma vez o tempo de concentração, uma vez e meio o tempo de concentração, duas vezes o tempo de concentração, duas vezes e meio o tempo de concentração, e assim fazendo todo o fluxo, eu vou vendo as vazões de pico para cada duração. Aquele cenário que tem a maior vazão de pico me mostra qual vai ser a minha duração crítica da chuva. Ok? Então, é um processo interativo. Por isso que nesse Excel aqui, ó, deixa eu voltar aqui a cor dele, eu deixei aqui uma duração de chuva inicial de 5 horas. Por que 5 horas? Porque o nosso tempo de concentração é próximo aqui de 4 horas, né? Então, estou adotando aqui uma duração muito próxima do tempo de concentração. Mas, depois, também vou criar outras chuvas de projeto com outras durações. Então, olha só, na abinha aqui embaixo, ó, tem uma duração de 6,67 horas. Depois tem uma duração de 10 horas, tá? Então, depois eu vou ver essas outras durações aqui também, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, 6,67 horas. Se eu clicar aqui, ó, uma duração de 10 horas. Por que está esse número quebradinho aqui, né? Depois a gente vai entender que o intervalo de tempo vai dar um valor inteiro. Depois a gente vai chegar nessa etapa aqui, tá? Mas o importante é que eu tenha aqui outras durações testadas para ver qual que é a duração que me apresenta o cenário mais crítico, tá? E essa é a duração que eu vou utilizar no projeto. Entendido? Então, seguimos aqui com o tempo de retorno, duração crítica da chuva e os outros parâmetros, todos eles vieram aqui do nosso pluvio, tá? Para fechar ele aqui. Beleza, com isso nós avançamos o passo número 5. Agora nós vamos para o passo número 6, ok? O passo número 6 é calcular a precipitação total da nossa chuva. E como que a gente calcula a precipitação total? Bom, vai ser a intensidade, ok? A intensidade da minha chuva, vezes a duração da minha chuva, que aqui está como 5 horas. Né? Então, olha só. Presta atenção nas unidades, né? Intensidade, milímetros por hora. Duração da chuva, 5 horas. Então, se eu multiplico um pelo outro, vai cortar o H com H, né? O hora com hora, vai sobrar o quê? Milímetro.
Então, a minha chuva de projeto, ela é uma chuva de 142 milímetros, ok? 142 milímetros. Perceba que há diferença, então, da intensidade de chuva para a precipitação total. Intensidade de chuva é milímetros por unidade de tempo, hora ou minuto, né, e tal. Precipitação total é uma altura de chuva, milímetros somente, né? Então, 142 milímetros, uma altura de chuva, ok? Então, aqui nós temos esses conceitos, né? Intensidade e precipitação total calculados, certo? Próximo passo, pessoal. Tabela de distribuição, tá? Da nossa chuva. Putz, agora complicou, deu um nó na cabeça. Então, vamos lá. O que eu calculei até aqui, pessoal? Né? Em calculando passo a passo, né? Lag time, tempo de concentração, precipitação total, intensidade, papapá. Mas cheguei num resultado aqui do passo 6, o resultado mais recente aqui que a gente viu, que é a altura da nossa chuva de projeto. E ela tem 142 milímetros. Tá? Então, a nossa chuva de projeto é de 142 milímetros. Ok? Imagine isso, né? Então, eu tenho uma altura de chuva, uma coluna de chuva, tá? De 142 milímetros. Ponto. É isso aqui que eu cheguei. Ok? Beleza. Só que se a gente for avaliar na prática, como eu disse no começo, começou a chover aí na sua cidade. Você vai olhar pela janela e você vai ver a chuva caindo, né? Ela começa a ficar mais forte, uma pancadona, daqui a pouco já está reduzindo, está diminuindo a intensidade, daqui a pouco cessa. O que a gente enxerga com isso? A gente enxerga que a chuva é dinâmica, ok? Ela não é constante de cabo a rabo, do começo até o fim. Não, ela tem uma dinâmica, certo? Começa a chover, vai aumentando, depois diminui, pode voltar a chover mais de novo. Então, é uma dinâmica, certo? Bom, até agora eu calculei a altura de chuva de projeto. Beleza, já está excelente. Só que 142 milímetros, eu preciso agora distribuir essa chuva aqui em função do tempo, tá? Por quê? Se eu falar que caiu 142 milímetros, só essa informação, não diz muita coisa, né? Porque isso aqui caiu em quanto tempo? Quantos dias? Quantas horas? Né? A gente sabe que a nossa chuva aqui é de 5 horas. Mas como que foi essa dinâmica dessa chuva? Tá? Se eu trabalho só com 142 milímetros, como uma chuva pontual, é como se São Pedro, né, lá do céu, apertasse um botão. Né? Começou a chover, aí caiu. Caiu 142 milímetros e ele apertou o botão off. Acabou a chuva. Né? Caiu, parou, acabou. E isso não é real, né? Não, esses 142 milímetros caiu de forma gradual, né? De forma dinâmica, ok? Então, como transformar essa coluna de água aqui de 142 milímetros em algo dinâmico, em pequenas coluninhas que vão variando em função do tempo? Mas se eu somar todas elas, dá 142 milímetros, né? Como se eu pegasse essa coluna grandona e fosse fatiando ela em pequenos pedaços e fosse organizando esses pedaços, né, representando essa variação da chuva em função do tempo. Isso é uma distribuição temporal da chuva. Então, toda vez que você ouvir esse termo distribuição temporal, é distribuir uma coluna de chuva de projeto em função do tempo. Tá? Em vez de cair um pé d'água em um segundo, puff, não. Ele vai cair, vai aumentar, vai diminuir. Então, tem uma dinâmica. Eu somo toda essa minha chuva, dá 142 milímetros, mas está dentro de uma dinâmica dentro do tempo. Ok? Isso que a gente vai fazer agora. E isso precisa ser feito para a gente alimentar, por exemplo, uma modelagem hidrológica no REC HMS. Tá? Ele vai pedir para a gente a série de chuva de projeto. Tá? E essa série, esse etograma, que é essa variação da chuva em função do tempo, é justamente essa dinâmica da chuva que a gente vai inserir, né, em um software de modelagem, como é o caso do REC HMS. Ok? Então, beleza, pessoal. Então, voltando aqui,
A gente viu um pouco desse conceito aqui de distribuição temporal da chuva. Agora, cai num outro ponto que também cabe uma explanação, que é o seguinte. Ah, entendi, professor. Entendi que eu tenho que pegar essa coluna de chuva de 142 milímetros e distribuir ela em função do tempo com uma visão dinâmica da coisa. Pô, legal, entendi, faz total sentido. A chuva é dinâmica e tal, papapá. Beleza. Entendi o porquê, né? Agora, como que eu faço isso? Como que eu distribuo? Eu posso pegar o meu 142 e dividir em pedaços iguais e, né, colocando a cada 5 minutos uma chuvinha lá de... Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai organizar esse passo aqui? Para isso, pessoal, existem, talvez não dezenas, né, mas vários métodos, tá? Vários métodos de distribuição temporal da chuva, tá? Então, a distribuição temporal, eu já sei que é isso, mas como fazer essa distribuição? Bom, para fazer essa distribuição, a gente precisa pegar um desses métodos existentes e aplicar, no nosso caso aqui em questão, ok? Quais métodos existem? Vários. Tormenta, Cifalda, Chicago, blocos alternados, Ruff, por aí vai. Yen Show, né, e tal. Então, vários métodos possíveis para a gente aplicar aqui e distribuir a nossa chuva em função do tempo. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com o método de Ruff. No Brasil, né, os métodos mais usuais para isso daqui, pessoal, ou é o método bloco alternado, ou é o método de Ruff, certo? Método de Ruff foi um método desenvolvido nos Estados Unidos, numa área de abrangência ali de 1.000 quilômetros quadrados, né? 11 anos de dados de chuva, estações pluviográficas, né? Então, dentro desse estudo em si, foram criados algumas curvas, né, que a gente vai ver aqui na sequência, que vão nos ajudar a distribuir os nossos 142 milímetros em função do tempo, tá? Ponto. É um método que foi desenvolvido para durações de chuvas superiores a 3 horas, tá? Então, no nosso caso, a gente está trabalhando com 5 horas, certo? E é um método muito difundido aqui no território brasileiro, ok? Ele e o blocos alternados, tá? Que não cabe aqui apresentar outro método, mas só que vocês saibam que existe, ok? Então, o que o pesquisador fez? Bom, ele estudou todo esse calhamaço de informação aí de 11 anos. Ele interpretou como que essas chuvas aconteciam, a dinâmica dessas chuvas, e ele dividiu essas chuvas em 4 quartis. 4 quartis, né? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil, tá? E ele representou esses quartis com algumas curvas gráficas, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Então, ele representou através desse gráfico aqui, ó, adimensional. Tá vendo que cada cor de curva tem aqui o quartil? Então, o azul é o primeiro quartil, laranja, segundo quartil, cinza, terceiro quartil, amarelo, quarto quartil. Mas o que é isso, né? O que são essas curvas? O que é esse gráfico? Bom, vamos lá de novo. Método de Ruff, né? É um método que a gente vai aplicar para fazer a distribuição temporal da chuva. Dentro do desenvolvimento desse método, foram avaliados 11 anos de dados de chuva para interpretar a dinâmica das chuvas numa área de abrangência de 1.000 quilômetros quadrados nos Estados Unidos, certo? Com isso, resultou-se, então, esse gráfico adimensional, onde no eixo vertical eu tenho P sobre PT. O que seria isso? Seria a precipitação no passo de tempo, tá? Lembra que a gente falou que a gente vai distribuir a chuva em função do tempo? Então, para cada pequeno passo de tempo, a cada 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, né, eu vou ter uma quantidade de chuva. Ok? Então, o meu P é a precipitação no passo de tempo. E o que é o PT? É a precipitação total. E essa precipitação total nós já temos, ok? Que é os 142 milímetros, certo? Então, beleza. Então, o eixo vertical é isso. Eixo horizontal. O que é o eixo horizontal? T sobre TD. O que é o T?
é o passo de tempo. O que é o TD? É a duração total da nossa chuva. E a duração total da chuva a gente já tem também, certo? Então, esse gráfico aqui é dimensional, pessoal. Algumas informações a gente tem, outras informações a gente não tem, tá? Ele dividiu em 4 quartis, 4 divisões de chuva, aonde o primeiro e segundo quartil deve ser utilizado para chuvas com duração inferior a 12 horas. Ok? Duração inferior a 12 horas. O terceiro quartil, ele deve ser utilizado para durações de chuva entre 12 a 24 horas. Ok? E o quarto quartil deve ser utilizado para durações de chuva superiores a 24 horas. Tá? Então, por isso que a gente tem essa segmentação de durações de chuva, certo? Ah, mas o primeiro e o segundo quartil é utilizado para durações menores, né, do que 12 horas. A nossa duração é de 5 horas. Então, eu posso usar qual quartil? O primeiro ou o segundo, tá? Não vou utilizar o terceiro, não vou utilizar o quarto, porque a minha duração de chuva é de 5 horas. E o terceiro quartil deve ser utilizado para durações de 12 a 24. O quarto quartil deve ser utilizado para durações de chuva acima de 24 horas. Certo? Então, beleza. Esses gráficos, essas curvas aqui desse gráfico, pessoal, elas estão representadas aqui também de forma tabular. Então, nós temos aqui uma tabela com essas informações. Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Tempo e primeiro quartil, tá? Quando eu tenho no tempo aqui, ó, ponto 1, eu tenho o meu primeiro quartil, ponto 33. Como que eu vejo isso, ó? Se eu for traçar aqui uma linhazinha, aqui. Traçar uma seta aqui no ponto 1, ó. Deixa eu mudar a cor dela aqui. Aqui mais cores. Esse azul chamativo. Espessura. Tá. Se eu tenho aqui o T sobre TD ponto 1, eu vou ter o meu P sobre PT igual a ponto 33. Ok? Então, é isso que eu tenho aqui, ó. Ponto 1, ponto 33. Ah, se eu tiver aqui ponto 3, né, no meu T sobre TD, eu vou ter ponto 66. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui. Ponto 3, nesse gráfico, pegando o primeiro quartil, né? Eu vou ter aqui ponto 66. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Essa minha curva, né, as coordenadas dela aqui estão aqui, basicamente. Né? Tempo e primeiro quartil. A mesma coisa acontece para o segundo quartil. Ó. Se eu pegar aqui ponto 1, eu vou ter ponto 0,8 no segundo quartil. Então, se eu pegar aqui, ó, ponto 1, descer aqui na minha curva, ó, vou mudar essa cor, né? Vou mudar aqui para ficar mais forte. Beleza? Eu vou ter aqui ponto 0,8, ó, no meu eixo vertical. Ah, se eu pegar esse daqui, ó, ponto 3, do segundo quartil, eu vou ter ponto 29. Então, olha só. Ponto 3, subindo até a minha curva, eu teria ponto 29 no eixo vertical. Certo? Então, olha só, pessoal. Essas minhas curvas aqui estão sendo representadas por esses valores aqui dessa tabela. Tanto para o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro e o quarto. Ok? O primeiro e segundo quartil podem ser utilizados para durações menores que 12 horas. Então, eu posso usar um ou outros. O que a gente faz na prática? Né? Duas avaliações básicas. Qual é o mais crítico? Qual vai gerar a minha vazão de pico ali maior? Qual é o mais crítico? Já é um cenário importante para a gente avaliar. Quartil 1 ou 2. Tá? Então, escolhi o 1, fiz todo o processo, calculei a vazão, deu X. Escolhi o 2, deu 30% a mais na vazão de pico. Bom, 2 é mais crítico. Tá? Outro cenário, como se comporta o regime, né, o regime hidrológico da região?
Por quê, pessoal? Porque o quartil 1, ele faz o seguinte, ó, ele distribui a chuva da seguinte forma. Vou desenhar aqui, ó. Fazer aqui, ó, mais ou menos um gráfico, ó. Então, ele distribui a chuva mais ou menos assim, ó. Vou colocar o gráfico aqui. Então, ele faz o seguinte, ele pega a chuva, e vamos pegar aqui o eixo horizontal é o tempo, e o eixo vertical é a chuva, né, a altura de chuva. Então, ele faz mais ou menos assim, ó, ele dá uma concentração grande no começo da chuva, e depois ele vai meio que reduzindo essa chuva aqui, tá? Isso aqui não é hidrograma, tá? Isso aqui seria hietograma, tá? Que seria a chuva e não vazão, né? Isso aqui para o nosso quartil 1, ok? Que é a nossa linha azul lá, inclusive no gráfico, né? Então, pintar ele de azul aqui, ó. Tá? O nosso quartil 2, ele já distribui a chuva mais ou menos assim, ó. Ele concentra aqui a nossa maior parcela de chuva numa etapa mais central aqui, ó. Tá? Ele concentra nessa parte central. Então, perceba que ele tem uma distribuição já diferente, né? Então, se a gente observar os nossos eventos aí da região, a gente consegue observar se a nossa bacia aqui, né, nas estações pluviométricas, né, a gente tem eventos aqui onde concentra mais a chuva na parte central, ou no primeiro quartil da chuva, né, isso aqui é um ponto interessante para a gente avaliar. O cenário 1 e o cenário 2, qual que vai gerar maior vazão de pico, né? Então, quando a gente cai aqui em duração menor que 12 horas, é bom a gente avaliar para os dois quartis, né, e ver qual que é o mais crítico e qual que mais se adequa com a dinâmica de chuva local, ok? Então, isso que acontece aqui com os dois quartis, tá? E conforme a gente vai avançando, né, o terceiro quartil concentra mais aqui e o quarto quartil concentra a chuva mais no final, ok? Então, essas são as diferenças aqui. Bom, beleza. Então, nesse caso, eu sei que eu posso usar esses dois aqui e vou começar usando aqui o meu primeiro quartil, tá? Como que eu uso aqui o meu primeiro quartil? Então, essas informações aqui, por enquanto, ó, eu vou deixar elas até meio apagadinhas aqui, ó, para não confundir vocês. Tá vendo? Então, eu só tenho isso aqui agora, o primeiro quartil, que seria a minha linha azul aqui, tá? Como que eu vou pegar, então, essa minha chuva, essa minha altura de chuva, distribuir em função do tempo, usando esse primeiro quartil, usando essas informações aqui do primeiro quartil? Bom, o que a gente faz? Vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó, vou até fazer uma simulação aqui para vocês, ó, do seguinte. Deixa eu inserir uma equação aqui. Eu tenho isso aqui, então, ó. Eu tenho essa divisão, que é o T sobre TD, vai ser igual a um valor, né? Então, vamos pegar aqui o primeiro valor, que é 0,05 já, aqui, ó. 0,05. Beleza. Tá? Então, esse meu T sobre TD, que é justamente o meu eixo horizontal do gráfico aqui, ó, T sobre TD, ele vai ser igual a 0,05 aqui, tá? Que eu tenho aqui a primeira linha. Beleza. Eu tenho o valor do T? Não, é o que eu quero calcular. Eu tenho o valor do TD? Tenho. É a minha duração da chuva. Essa duração aqui. Certo? Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso multiplicar o meu 0,05 pela duração da chuva. Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui, vou deixar aqui o T isolado, vou passar o TD para o outro lado, multiplicando. Certo? E o TD, eu sei quanto que é. Né? O meu TD aqui, no caso, é de 5 horas. Então, obviamente, fazendo essa conta aqui, eu chego no meu T igual a 0,25, que é o que eu tenho aqui. Certo? Então, olha o que eu estou fazendo. Estou pegando aqui o meu gráfico, que tem um valor já definido, que é 0,05. Pegando o meu TD, jogando para o outro lado, multiplicando. O meu TD é 5, multiplico 5 por 0,05, chega em 0,25. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? 0,05 vezes 5 horas. Tá? Então, aqui eu estou encontrando o meu passo de tempo da distribuição temporal, que 0,25 vai dar 15 minutos. Certo? O que eu faço com outro tempo aqui, ó, outra linha? Mesma coisa, só que agora não é mais 0,05, agora é 0,1, né, que eu tenho aqui, ó,
ponto 1. Então, aqui também vai ser ponto 1. Aqui também vai ser ponto 1. Fazendo essa conta, vai dar ponto 50, que é o que eu tenho aqui. Certo? Então, fiz a equação aqui, pessoal, só preciso bloquear aqui, ó, apertar o F4, né? Para travar essa célula, para sempre estar buscando a mesma duração de chuva, que é 5 horas, né? O que vai variar aqui vai ser esses valores aqui no meu gráfico, né? Opa, os valores aqui no meu gráfico. Então, fiz daqui, arrastei essa equação aqui até o final. E aí eu tenho aqui a minha duração final de 5 horas, porque eu tenho aqui o meu valor 1. Lembra que é um gráfico adimensional? Ó? Ele termina em 1 aqui, ó. Tá? Então, eu tenho o meu passo de tempo já montado, ok? O que é isso, né? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Se eu tivesse aqui um gráfico já desenhando aqui para vocês, esses valores que eu acabei de calcular aqui, ó, seriam os meus passos de tempo, né? Então, seria basicamente esses passos aqui, ó. Aqui é um passo de tempo, ó. Tá? Aqui é um passo de tempo. Então, seria essa divisão que eu teria aqui no meu eixo horizontal, né? Qual que seria o passo de tempo aqui, ó, para toda a minha chuva, tá? E aí vai embora, né? Então, como se eu tivesse aqui ponto 25, ponto 5, ponto 75, ponto, 1, né? 1,25, então assim vai. Então, criei essa divisão aqui, ó, para depois jogar os meus bloquinhos de chuva nessa divisão. Ok? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou calcular a minha precipitação acumulada no passo de tempo, tá? Que é o meu P aqui, ó, tá? Como que eu calculo esse P? Muito similar ao que a gente acabou de fazer aqui com o T, né? Só que aqui eu tenho o seguinte agora, ó. Eu tenho P, deixa eu jogar assim. Eu tenho aqui o P sobre PT igual a... Bom, a primeira linha aqui é 16, ó. Tá vendo? Eu posso até representar aqui para ficar mais fácil. P sobre PT, colocar aqui como primeiro, tá? Primeiro quartil. E aqui sobre T sobre TD. Ok? Então, se eu for pegar, lembra que eu tinha lá ponto 1 dava tal valor, ponto 3 dava tal valor. Então, se eu for pegar aqui ponto 0,5, ó, vai dar um valorzinho aqui, ó, nessa bolinha aqui, né? Que vai ser ponto 16 no eixo vertical. Então, isso aqui dá ponto 16. Bom, essa precipitação acumulada no passo de tempo eu não tenho, tá? Isso que eu quero calcular. Mas eu tenho o quê? Eu tenho a precipitação total, que é o PT. Então, beleza. Qual que é a precipitação total? 142 milímetros, ponto 53, né? Então, vou pegar ela aqui e vou, primeiramente, né, isolar aqui o meu P. Vou jogar o PT para lá. PT vezes ponto 16. E o PT eu tenho, né, que é a precipitação total. Então, vai ser 142,53. Isso daqui, vou multiplicar, vai me dar o valor de 22,8048. Tá? Que é esse valorzinho aqui, ó. Então, estou multiplicando 0,16 vezes 142,53. Certo? Feito isso, pessoal, para as outras linhas, só vou arrastar, porque é a mesma coisa. Ó, tem que congelar a minha precipitação total, que é 142,53 milímetros, e eu vou pegando linha por linha do P sobre PT, que é do gráfico. Né? Então, ó, vou arrastando aqui. O que vai ter que chegar no final? No final, tenho que chegar com a minha precipitação total, né? Que é 142,53, que é essa daqui. Por quê? Porque é a duração de 5 horas. Então, tenho que chegar no final com a minha precipitação total. Perceba que ela está se acumulando ao longo do tempo, tá vendo? Ó? Então é 22, depois 47, 61, 74, 80. Então ela está acumulada em função do tempo, tá? Até 142, tá? O que eu vou fazer aqui nessa última coluna agora? Eu vou calcular a precipitação no passo de tempo, né? De forma segmentada, sem estar se acumulando, né? O que choveu em cada janelinha de tempo, mas não somando um com o outro, né? Não acumulando aqui ao longo do tempo. Como que eu faço isso? Olha só.
Primeira linha aqui, ó, primeira linha vai ser 0, né? Porque aqui é 0, né? Mas segunda linha vai ser a precipitação 2 menos a 1. Então, vamos lá de novo aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui o delta P vai ser igual a P2 menos P1. Ok? Então, meu delta P vai ser isso aqui. Bom, o P2 é o quê? Eu tenho, né? Aqui vai ser 22. Aqui vai ser 22,80. E o P1 é 0. Então, obviamente, meu ΔP vai ser 22,80. É o que está aqui. Ah, mas e na linha de baixo? Bom, na linha de baixo vai ser o P3 menos o P2. O P3 é 47,03. E o P2 é 22,80. Essa divisão vai dar 24,23, que é o que está aqui, ó. Tá vendo? E assim eu vou arrastando isso daqui ao longo de toda a minha duração. Com isso, eu tenho aqui as parciais aqui, ó, de chuva, né, não mais acumulada. Estou segmentando ela por passo de tempo aqui mesmo, não no formato acumulado. Ok? Então, beleza, pessoal. Feito isso, nós já temos a nossa chuva de projeto distribuída em função do tempo. Ou seja, aqui eu tenho o passo de tempo e aqui eu tenho a minha chuva. Quando eu coloco esses dois valores aqui no mesmo gráfico, eu tenho esse gráfico aqui, ó, que é justamente a distribuição, meu hietograma de chuva. Distribuição da chuva em função do tempo. Então, olha só o que está acontecendo aqui nesse gráfico, ó. Basicamente, eu tenho aqui no eixo horizontal o tempo, então é 0, 0,25, 0,5, né, que é justamente essa minha coluna aqui, tá, no eixo horizontal. E no eixo vertical eu tenho a minha precipitação, as minhas colunas. Então, aquela coluna de 142 gigante, eu dividi em colunas menores e o método distribuiu essas colunas menores em função do tempo. Tá? Como isso? Ó? Bom, começou com 0. Como é o primeiro quartil, ele acumula realmente a maior chuva nessa primeira parte, tá vendo? Então já dá um pico e depois ele vai reduzindo aqui essa minha precipitação. Ó. Tá? E depois ele vai aqui, depois tende a 0. Certo? Então, essa daqui, ó, é basicamente a precipitação do meu perfil 1, do meu quartil 1. Certo? Bom, se eu quisesse avaliar aqui o meu quartil 2, por exemplo, ó, poderia pegar essa minha chuva aqui, ó, e arrastar para o quartil 2, ó. Tá? Aqui eu apaguei ele, deixa eu voltar ele aqui, ó. Aqui. Então, se eu quisesse aqui avaliar, poderia pegar essa célula aqui, arrastar para cá, ó, e jogar lá para baixo, já tenho o perfil 2. Então, olha só o que acontece. Lembra que eu tinha desenhado? Ó? Aqui ela já está concentrando na parte central. Então, essa minha chuva aqui tem os mesmos 142 milímetros, só que ela está distribuída através do quartil 2, e o quartil 2 ele acaba concentrando a maior parte de chuva na parcela central aqui. Ó. Então, perceba como a distribuição é bem diferente aqui, né, do quartil 1. Certo? Então, aqui, pessoal, deixa eu só voltar aqui no quartil 1, né? Beleza? Então, tem essa diferença, ó. Então, eu preciso agora, com essas informações aqui, que são as minhas chuvas de projeto, aí sim eu preciso alimentar o software REC-HMS com essas informações, né? Ver qual vai ser os hidrogramas criados pelo software REC-HMS, ver quais são as vazões de pico, né, de cada hidrograma, para saber qual que é o cenário mais crítico. Lembrando que todo esse processo aqui que a gente está fazendo é para uma duração de chuva de 5 horas, certo? Mas a gente vai, o correto, né, para trabalhar com o hidrograma é testar também uma duração maior aqui, ó, por exemplo, 6,67 horas, outra duração de 10 horas, fazer todo esse processo de novo com essas durações maiores. Por que 6,67? Porque dentro do REC-HMS a gente tem um catálogo de passo de tempo, né, que ele é meio engessadinho.
Então, 6,67 representa aqui 20 minutos. Lá a gente tem 20 minutos, né, para adotar, né? Senão eu vou ter que interpolar todos os valores aqui, né? Então, facilita aqui, ó, 6,67, né? 10 horas de duração aqui, de chuva, vai me dar um intervalo aqui de 30 minutos, né? Então, também é mais fácil de utilizar. Então, a gente vai testando essas durações, né, para saber qual é a duração de chuva mais crítica para o nosso estudo. E para saber isso, tem que alimentar o REC HMS, rodar o hidrograma, ver qual é a vazão de pico do hidrograma para o cenário 1, 2 e 3 e ver qual o cenário é o mais crítico. Aí a gente vai saber qual é a duração mais crítica também. Certo? Então, pessoal, aqui nós calculamos, né, determinamos aqui a nossa chuva de projeto, que é representada aqui através desse hietograma, e nós utilizamos aqui o método DeRuff, ok? Bom, pessoal, então, espero que você tenha gostado aqui dessa aula de hoje, né, para aprender esse processo aqui, para determinar, então, esse hietograma de projeto, né? E, obviamente, no segundo passo, abastecer o software REC HMS com essa informação, rodar o hidrograma, testar uma duração, outra, 3, 4, 5, 6, ver qual é o cenário mais crítico, e aí sim a gente determinar qual é a duração crítica, obter a vazão crítica de projeto, e aí seguir, então, com a parte do dimensionamento hidráulico, ok? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês, mais uma vez aqui estamos juntos nessa aula, tá? Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com os seus colegas, amigos de trabalho, estudo, graduação, pós, etc., tá? E também, né, se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma informação. Na descrição desse vídeo vão estar, então, todos os links ali, tanto para o nosso mini curso de drenagem urbana gratuito, que vai começar no dia 2 de outubro, como para a nossa lista de espera da pós-graduação e como também para a nossa lista para você participar do nosso evento ao vivo, presencial, em São Paulo, no dia 2 de dezembro, beleza? Então, entrem aí nos links, façam o cadastro para a gente entrar em contato com vocês, deixar vocês atualizados aí também, beleza? Então é isso, agradeço aí a atenção de vocês, fiquem com Deus, bom descanso aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.